Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Quanto tempo! Pois é, vida corrida é isso aí. Mas eu não esqueci do nosso Clube do Livro e justificando o meu atraso para os que estão acompanhando aqui junto comigo, né, nessa troca maravilhosa, porque eu também participo de mais dois outros clubes do livro e eu estava atrasada e eu precisava colocar certas coisas em dia. Mas continuando da onde a gente parou, nós terminamos a parte da onde o Pressfield fala sobre a resistência, né? Ele explica para nós a forma como ele funciona. E pegando a última parte que ele coloca aqui, ele fala que apesar da resistência ser esse monstro terrível, ela pode ser vencida. E essa parte que ele coloca, né, a resistência pode ser vencida. Se a resistência não pudesse ser vencida, não haveriam tantas obras maravilhosas na humanidade, né? Grandes feitos da humanidade são prova disso. As pirâmides do Egito, livros atemporais de filosofia como Platão, Sêneca, que estão aí vivos, né? A ideia deles até hoje. Músicas como as de Vivaldi. Então, grandes feitos dos seres humanos, eles são a prova de que a resistência ela pode ser vencida, né? E o que isso é bacana, é que se um venceu, quer dizer que nós também podemos vencer. É claro que talvez nós não iremos construir uma pirâmide ou fazer uma sinfonia de Vivaldi, né? Porém, nós somos capazes de fazer, nós temos a possibilidade e a capacidade de fazer algo grandioso proporcional, né, à nossa capacidade. Nós temos essa possibilidade. Se nós não nos deixarmos abater pela resistência. Então, esse recado que ele coloca ali no final desse segundo capítulo, do primeiro capítulo, é bem bacana. E eu acho bem legal, porque é isso mesmo. O ser humano, ele é grandioso. Ele veio aqui para fazer grandes coisas. Nós viemos neste mundo, como a gente já falou várias vezes, para dar o nosso recado ao mundo, fazer aquilo que faz a nossa alma cantar, né? Colocar aí no mundão nossos gênios, né? Como os romanos e os gregos chamavam. Então a gente não pode deixar se abater e se conformar com uma vida medíocre, né? Porque uma vida medíocre, aquela vida que nós estamos no automático, ela vai se tornar a raiz de todos os males, né? Todos os males que podem se abater sobre nós. E males, vícios, a gente está cercado de certas mazelas, está infeliz, eles se tornam a porta de entrada para a resistência. Então fica difícil daí a gente conseguir colocar em prática aquilo que faz a nossa alma cantar, né? E fechando essa parte, eu prometo que nós vamos fazer vídeos mais curtinhos, que agora a gente vai falar da segunda parte do livro, que é como se tornar um profissional. Até ele coloca aqui, combata a resistência. Eu já te falei como é que ela funciona. Agora eu vou te dizer como combatê-la. E para isso é preciso que você se torne um profissional. Então eu acho legal que antes, em outras partes do livro, ele fala um pouco, né, sobre o que é, sobre o profissional. Fala do artista também, né, que é essa figura que tem a consciência, que está lutando contra a resistência. Então agora ele na primeira parte dessa segunda parte, ele vai colocar a diferença entre profissionais e amadores. E aqueles que estão dando a cara a tapa, estão no ringue da vida aí, e estão correndo atrás dos seus sonhos, ele considera essa pessoa uma profissional. Então ele coloca aqui, os aspirantes a artistas e aqueles que são derrotados pela resistência, todos eles têm algo em comum. Eles pensam como amadores, porque ainda não se tornaram profissionais. Então a grande diferença entre um amador e um profissional é que o profissional, ele faz para valer. Ele realmente dá a cara a tapa aí e faz aquilo que ele veio fazer no mundo independente da circunstância. E o amador, ele não tem aquele amor, um comprometimento maior por aquilo que seria a sua vocação. Ele faz ocasionalmente quando dá, né? E daí ele coloca aqui, o amador trabalha por diversão, o profissional trabalha para ganhar a vida. Para o amador, o trabalho é um hobby, para o profissional é uma vocação. E ele coloca aqui também,
a interpretação convencional é de que o amador persegue sua vocação por amor, enquanto o profissional o faz por dinheiro. Então, o Pressfield coloca assim: não é assim que eu vejo as coisas. Para mim, o amador não ama seu trabalho bastante, porque se ele o amasse, não o exerceria marginalmente, diferenciando de sua vocação real. Então ele coloca, né, que o profissional, ele ama a sua vocação a tal ponto que ela é prioridade na sua vida, né? Ele ama a tal ponto que ele dedica a sua vida em tempo integral. Essa é a diferença que ele coloca entre os profissionais e os amadores, e ele coloca aqui também que é por isso que a resistência odeia os profissionais, porque eles estão dispostos a dedicar a sua vida para conseguir colocar a sua vocação em prática. E daí ele coloca, que eu acho que eu já comentei num dos vídeos, um trecho de uma entrevista do Somerset Maugham, que é um escritor, que ele estava num programa, daí perguntaram para ele: nossa, você escreve, como é que você escreve? Como é que funciona? Você escreve só quando vem inspiração? Você tem um processo? Ele falou assim: eu escrevo quando vem inspiração, e felizmente ela vem todos os dias às 9 da manhã. Então o que ele está querendo dizer com isso? É uma pequena frase com um grande significado. Está querendo dizer que ele é uma pessoa comprometida de tal forma com seu planejamento, com seu projeto, que faça chuva, faça sol, independente das circunstâncias, às 9 da manhã ele cria o ambiente favorável e as condições para que a inspiração venha às 9 da manhã, né? Então é isso, na verdade, que ele tá querendo dizer, né? Porque tem dia que a gente não acorda inspirado, mas se você não cria o ambiente para que as coisas aconteçam, dificulta. Você está facilitando para a resistência e não para a inspiração. Então, é claro, aqui entra naquela questão de consistência persistência e constância. Eu sempre falo isso também nos meus posts, porque tem dias, tem semanas, gente, que eu tô atribulada, eu tô de saco cheio, sabe? Tem que fazer fisioterapia, tem que malhar, tem que estudar, tem trabalho para fazer, tem curso de filosofia, né? Eu também tenho filho, só que assim, a gente tem um cronograma, se a gente começa, esse é o argumento da resistência, e é muito atrativo, que sempre a resistência ela vai trabalhar com argumentos racionais para você conseguir justificar, às vezes, o quê? Uma postergação, né? Você postergar, hoje eu não vou fazer, amanhã eu faço. Então a grande chave é consistência e perseverança, porque mesmo naqueles dias que as condições não estão favoráveis, você ir lá, você ter a consciência que você tem que ir lá e fazer, e que isso tem valor, que é que nem o escritor aqui falou também. Ela vem todo dia, a inspiração vem todo dia às 9 da manhã, porque eu crio as condições. É que nem eu falo, os resultados que a gente alcança, eles são alcançados porque todos os dias você se propôs para fazer aquilo que você tinha que fazer e não desistiu, independente das condições adversas que você se encontrava, né? Então a gente também tem que criar as condições favoráveis para a nossa evolução, para colocar a nossa vocação em prática, senão também fica um pouco difícil. Só ter vocação não basta. A gente tem que também criar um ambiente favorável para que ela seja, né, colocada aí no mundo. Depois ele coloca aqui, a gente vai falar sobre outras formas aqui, que ele vai explicando como é que é um profissional, então ele vai explicar o que é esse profissional que ele fala e como esse profissional tem que se portar para poder combater a resistência e estar atento, e por que é importante para combater a resistência você ser um profissional e não um amador, independente do que você queira fazer na sua vida. Então esse vídeo eu vou terminar aqui e depois vão ter outros vídeos mais curtinhos. Lembra que eu falei que eu ia tentar fazer vídeos mais curtinhos, falando somente agora sobre como se tornar um profissional para combater a resistência. Até a próxima, espero que vocês tenham gostado desse.